Alô, alô, muito boa noite para você. Sextou e você que não aguentava, que não via a hora aí de sair de casa, sextou, continua em casa, não faça isso. Vamos lá, respeitar a quarentena. Começa agora o saldo do dia, é um saldo da semana, na verdade, uma semana atípica em que o Ibovespa operou com o investidor reagindo muito mais à cena interna do que à cena externa. Está no ar já no valorinvest.com o fechamento da semana. Lá tem um gráfico interessante mostrando a correlação ao longo dos últimos tempos entre os índices de bolsa, nos Estados Unidos, o S&P 500 no caso, e o Ibovespa. A correlação vem caminhando rumo à perfeição, mas nessa semana, embora os resultados tenham sido positivos também no saldo final lá fora, o investidor ficou muito mais de olho no cenário interno, ainda com bancos centrais no pano de fundo, mas dessa vez com o Banco Central do Brasil, que cortou a Selic na quarta-feira para 2,25% ao ano e sinalizou que deve vir mais uns cortezinhos por aí, né? Ele falou em coisas... escreveu lá daquela maneira sempre hermética que os diretores do Banco Central escrevem, falou em cortes ficou escrito lá sobre cortes residuais. A expectativa é que não venham mais cortes como o 0,75 que veio nessa quarta-feira, mas que um 0,25 aí, um 0,50 possa pintar pelos próximos meses aqui no Brasil. Sendo assim, mais gente ainda vai ser empurrada a fugir da renda fixa, com os juros negativos reais se espalhando para as bolsas, que sobem com crise ou sem crise por causa de fluxo de dinheiro em busca de rendimentos mais arriscados, é verdade, mas potencialmente, se vierem maiores nesse cenário, os estímulos para o investidor, já deu um spoiler aí, ter um resultado positivo com o Ibovespa nessa semana, um resultado de mais de 4% de alta acumulada. Na semana o Ibovespa subiu 4,07%, com os gatilhos acionados pelo Banco Central cortando juros, mas também com o Ministério da Economia movimentando as suas peças. No começo da semana, trouxe algum baixo astral a saída de Mansueto Almeida, que era aí o dono já desde o governo Temer da chave do cofre do governo, era secretário do Tesouro Nacional e vinha alertando, aliás, sobre os perigos do governo não tirar o pé do acelerador de gastos quando acabar a crise. De acordo com Mansueto, o Brasil não pode cair na tentação, digamos, de continuar gastando. Daqui a pouco tem eleição. A gente sabe o histórico do Brasil. Enfim, o investidor ficou com essa mesma percepção, um pouco preocupado na segunda-feira. O Ibovespa fechou em baixa, mas Paulo Guedes, ministro da Economia, não deu muito tempo para ressentimentos. Você deve se lembrar, há mais de 15 semanas ele falou que o Brasil tinha 15 semanas para mudar. As 15 semanas vieram, as 15 semanas acabaram, pandemia, papapá, você já sabe o caos que virou. E o Brasil se mudou para pior. Agora, Paulo Guedes falou na quarta-feira, pouco antes dos juros serem cortados pelo Banco Central, Paulo Guedes roubando a cena aí do Banco Central, era o dia do Copom, era o dia de destaque do Copom. Paulo Guedes, mas para alegria do mercado, o Ibovespa já subia, Paulo Guedes turbinou os ganhos, avisando que vai acelerar o processo de reformas que foi interrompido durante a crise, naturalmente, o processo de reformas que busca conter gastos. Ele disse que vai acelerar esse processo de reformas pelos próximos 60 ou 90 dias. O mercado parece ter fechado aí com esse novo prazo que ele se estipulou e que promete entregar para o mercado daqui a até 3 meses. Vamos ver o que acontece, mas se o mercado vai se frustrar ou não, a gente vai ver, claro, mas agora mesmo, pelo menos se vai dar certo eu não sei, mas agora para o Ibovespa acreditou, o Ibovespa subiu e subiu com força na quarta-feira, muito por conta disso. Acabou o risco todo ficando concentrado no dólar no Brasil. O Ibovespa teve uma alta importante, o dólar teve uma alta ainda mais importante, uma alta de 5,5%, foi reconduzido ao nível de R$ 5,28. Riscos que o dólar incorporou. Um risco também nacional, que a Bolsa ignorou. A prisão de Fabrício Queiroz, amigo de longa data do presidente Jair Bolsonaro, que trabalhava há alguns anos como assessor parlamentar do então deputado estadual pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro.
hoje senador. O filho do presidente é acusado de, em seu gabinete, abrigar um esquema de corrupção, de rachadinhas. Ih, chegou o gato ali. Desculpa. Chegou um esquema de rachadinhas, que seria um esquema de corrupção em que os servidores de mais baixo escalão dão uma parte ali do salário, desvia para os de mais alto escalão. Enfim, isso pode chegar no presidente, pode esbarrar, a gente não sabe, está em investigação, mas a Bolsa ignorou. O dólar incorporou tudo, subiu com força com esse risco. Outro risco que passou também ao largo do Ibovespa, com um investidor muito mais focado aqui no Brasil. Novas ondas pandêmicas nos Estados Unidos e na China. Dólar subiu com esse risco no radar, com o investidor buscando proteção. Hoje, aliás, a Bolsa de Nova York caiu, apesar do saldo semanal positivo, por causa das ondas pandêmicas que fizeram a Apple anunciar o fechamento de 11 de suas lojas em estados americanos que relaxaram medidas, mas viram os casos de Covid, seja de mortes, seja de contágio, explodirem novamente. Alguns estados como o Texas e a Carolina do Norte já estão registrando recordes de internação, por exemplo. Então existe toda essa preocupação. Hoje o Ibovespa não se abateu, apesar disso tudo. Vale um lembrete, o investidor segue olhando muito mais para os remédios, para os estímulos, para os alertas feitos pelos governos e pelos bancos centrais de segurança em meio à crise. Porém, a crise é grande e a gente tem que olhar também para a doença. Sobre isso, te convido a conversar comigo na segunda-feira no Abrindo os Trabalhos, um programa especial para te mostrar quem é o Brasil hoje na fila do pão. Vão estar comigo quem? Vão estar comigo o Hermírio, presidente do BCG, da BCG Capital, e também o Evandro Butini, da Rio Bravo. Te convido aqui embaixo a ver no link mais detalhes, 8h30 na segunda-feira. Então a gente tem esse encontro marcado. Já vai mandando para cá as suas perguntas para entender como é que o investidor lá de fora tem olhado o Brasil nesse cenário que é crítico para todos os países e o que você aqui do Brasil tem a ver com as decisões que eles tomam ou deixam de tomar em relação ao mercado de ativos brasileiro. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do Valor Invest. Já falei demais, boa noite para você, um bom fim de semana, a gente se vê até lá. Já sabe, aqui no IGTV ou no YouTube, deixa lá a sua curtida e se ainda não marcou, marca lá para receber as notificações. Valeu, gente, boa noite, tchau, tchau.